Copacabana é o bairro mais famoso do Rio de Janeiro, a praia mais famosa do Brasil. No vídeo de hoje a gente vai te levar para conhecer as principais atrações que tem para visitar aqui no bairro, para aproveitar um dia bem gostoso aqui. Preparados para um roteiro delícia aqui em Copacabana? Então vem comigo! E para começar um dia perfeito em Copacabana, a gente tem que ter um bom café da manhã, né? E o café da manhã mais famoso do bairro, com certeza, é aqui atrás, ó, no Forte Copacabana, que tem a Confeitaria Colombo e o Café 18 do Forte, aquela vista linda aqui pra praia, mesas ao ar livre, aquele bem cinematográfico mesmo, bem de novela. Só que aí tem duas questões. Uma é que ele tem um preço um pouco mais elevado, então muita gente acaba desistindo de comer lá por causa disso. E a outra coisa é que ele tem uma fila enorme, especialmente no final de semana, é muito concorrido, você tem que chegar aqui muito cedo e capaz de ainda ficar na fila e ter que esperar um pouquinho. Então vou te dar uma outra opção. Forte Copacabana tá bem aqui, você vai atravessar a rua, vem pro lado de cá, aqui no meinho. E bem aqui atrás de mim, ó, tem esse quiosque que fica aqui no calçadão também. Você vai experimentar um café gostoso e num preço bem legal. Vamos lá conhecer o Brisa Café. A gente chegou aqui mais ou menos umas 10 horas e eu tava cheio. A gente esperou uns 5 minutos na fila, aí vamos ligar aqui no salão. A gente já fez os nossos pedidos, a gente tem a opção de combos também e tem dos pratos avulsos. A gente acabou pedindo avulso um pouquinho de cada coisa. Estou empolgada porque eu vou falar muito bem desse lugar, quero saber se vai pegar vale a pena mesmo. Agora que a gente está de barriguinha cheia, vamos conhecer o Forte Copacabana, que é uma das maiores atrações aqui do bairro. Tem um museu que funciona lá dentro, a entrada custa R$10 e você só paga em dinheiro, tá? Mas nas terças-feiras é de graça. Então vamos lá dentro mostrar tudo para vocês. Agora sim, facinho, facinho, entramos aqui no Forte Copacabana sem pegar aquela fila imensa que estava aqui de manhã. Já fica a dica para você, estimam que cerca de 80 mil pessoas visitem esse forte todos os meses. É gente pra caramba e a maioria vem em final de semana e feriado. Então se puder evitar vir de manhã cedo, já fica essa dica. Você vai pegar uma filinha chatinha, perder aquele seu tempo de viagem, não precisa disso, né? Se vier agora você vai entrar tranquilinho, se vier dia de semana também é bem provável que você entre de boas. O Forte é maravilhoso, eu acho a vista daqui linda, tem realmente as duas cafeterias aqui que agora você pode fazer um almoço, ou quem sabe um lanche da tarde, tomar um cafezinho. Tem a Colombo e tem a 18 do Forte, as duas são muito boas, tem um preço ali de lugar turístico, né? Então é um pouquinho mais caro do que tomar café de manhã, por exemplo. Mas vale a experiência, né? Você vai comer com essa vista maravilhosa. E aí uma coisa legal é que aqui você pode conhecer a estrutura, tem a parte do Museu Histórico do Forte Copacabana que você pode conhecer, tem algumas exposições temporárias também. É um lugar bem bonito, eu considero imperdível no seu roteiro aqui em Copacabana, então vamos conhecer agora, vamos lá dar uma voltinha. Aí aqui tem duas partes do museu. Tem a parte que é permanente, que é o Museu Histórico do Forte de Copacabana, que conta a história do forte, para que ele funcionava. E tem algumas salas de exposição temporárias também, como essa aqui que a gente está agora. Aqui você pode conhecer aqui atrás de mim a parte do Museu Histórico mais antiga, que essa daqui não é novidade, essa aqui existe há bastante tempo, que conta a história da batalha aqui dos 18 do Forte. E vale muito a pena também subir aqui em cima, ó, tem o Campo de Marte, que tem uma vista linda e eu vou te mostrar.
curiosidade, esse forte ele era meio tecnológico para a época, sabe? Eles colocaram uma usina de geração de energia aqui dentro. E o gerador do Forte Copacabana, em tempos de paz, chegou a ser usado para fazer energia, gerar energia lá para o bairro de Copacabana, abastecer o bairro. Vê curiosidade doida. Não pode entrar no Forte Copacabana, nem nenhum outro forte, partes militares aqui do Rio de Janeiro com roupa de banho, nem com blusas com símbolos políticos, de nenhuma identidade política. Então, cuidado com a vestimenta para você não ser barrado, tá? Tô de biquíni, mas aí eu botei uma blusa por cima, uma saída de banho, que você consegue entrar de boas. Fala pra mim se não é uma vista sensacional. Por um lado a gente tem Copacabana, pro lado de cá a gente vê o comecinho da Praia do Diabo e a Praia do Voador. É lindo demais, tem umas fotos incríveis aqui em cima. Posso te entregar uma dica bônus nesse vídeo? A gente está fazendo um roteiro por Copacabana, então a gente está concentrando as atrações desse bairro. Mas aqui bem pertinho, ó, do outro lado da praia, tá vendo que tem um Pão de Açúcar ali? Bem pertinho do Pão de Açúcar tá o Morro do Leme. No topo do Morro do Leme fica o Forte do Leme, o Forte Duque de Caxias, que é bem menos conhecido e bem menos visitado que o Forte Copacabana. Ele tem uma subidinha meio íngreme para chegar lá em cima? Tem, mas não é nada difícil, é tudo pavimentado e é uma das vistas mais incríveis do Rio de Janeiro e que pouca gente conhece. Mas você que segue a gente, já vai lá, que eu vou te deixar essa dica. Também paga para entrar os mesmos R$10, mesmo pagamento em dinheiro, porque também é área militar. Mas a vista lá é muito surreal. A gente tem vídeo aqui no canal mostrando, vou deixar aqui no card, assiste depois, vai lá e me conta aqui nos comentários se essa dica não valeu a pena, porque olha, é sensacional. Caminhando 2 minutinhos quando você sai do Forte Copacabana, você passa aqui ó, na estátua mais famosa da orla, que é a estátua do Carlos Drummond. Garante a sua foto, talvez tenha uma filinha como está hoje, se for um sábado, um dia de sol bonito como esse, mas vale a pena que você faça um dos registros mais clássicos aqui da praia. Aqui no Rio de Janeiro pode vir preparado para muito calor, então coloca sua roupa bem levinha para esse roteiro. E eu vou deixar uma dica legal para você agora de tomar um sorvetinho para refrescar. Tem várias sorveterias aqui em Copa, tem umas bem famosas, outras menos conhecidas. Vou te indicar uma que eu adoro e que tem vários sorvetes bem brasileirinhos. É a Benzo, tá bem aqui atrás de mim. E a coisa que eu mais adoro nessa sorveteria é que eles capricham nos sabores do Brasil. Milho, tem muito sorvete aqui legal que você não encontra em qualquer sorveteria. Eu vou pedir um sabor que eles têm aqui que é Diet, que é o sorvete de bacuri. E o Rafinha vai na segunda opção Diet que eles têm no cardápio, que é de cupuaçu. Se você gosta de um sabor azedinho, essas são minhas 2 recomendações, porque são 2 sorvetes maravilhosos, super cremosos, com aquele gosto de fruta mesmo, sabe? E aproveitando que a gente tá aqui ó, passeando pelo bairro, vou deixar para você a indicação também dos hotéis que eu recomendo aqui em Copacabana, os mais bem avaliados no bairro. Essa é uma região que muito turista procura para se hospedar aqui no Rio de Janeiro, porque além de ser um bairro famoso, tem muita estrutura. Então é só você conferir aqui no QR Code que eu deixei a minha lista de hotéis favoritos em Copa, todos que eu recomendo para você se hospedar aqui no bairro. Outro passeio que eu adoro e recomendo muito aqui em Copacabana é dar um rolezinho de bike. Essas bikes de Itaú estão pela orla inteira. Você pode fazer aluguel avulso de 15 minutos por R$ 8,90. É só cadastrar um cartão, você retira a bike, dá uma voltinha aqui na ciclovia. É uma delícia de passeio. A gente vai então até lá no outra ponta de Copacabana para curtir o visual. Vamos nessa! Minutos é realmente só para dar um gostinho, passa muito rápido, é só o tempo de você dar uma volta por aqui. Aí fica a dica para Bike Rio aumentar esse tempo, né? Porque quem gosta de dar um passeio de bicicleta quer caminhar mais um pouquinho, aproveitar mais esse visual.
Rafael estava dizendo que vale mais a pena ir de Uber, porque você pega o Uber na ponta e vai até a outra, para 2 pessoas, quase o mesmo valor e no ar-condicionado. Eu já acho que não é o destino final que importa somente, a gente tem que curtir a jornada também, por isso fica aí a minha dica da gente ir de bicicleta. Vamos entregar então e continuar nosso passeio. Às vezes tá com alguma coisinha dentro para não travar. O cara também não tá botando ali? Na próxima. Aí 3 dicas importantes para o seu passeio de bike aqui no Rio. A primeira, a ciclovia daqui é muito lotada, então tem que ter cuidado, respeitar a velocidade máxima, que é 25 km por hora, cuidado com os patinetes e cuidado com as bicicletas elétricas que passam voado. A segunda dica é na hora de devolver, preste atenção se a bicicleta travou direitinho, que às vezes dá ruim ali na estação, ou o pessoal botou algum negocinho dentro da estação para você não conseguir travar. Se não travar, alguém pode puxar depois de você e seu tempo vai continuar contando. E essa é a terceira dica, que eu vou ter que concordar um pouquinho com o Rafael, que nessa situação do rolê de 15 minutos, o Uber talvez valesse mais a pena. Porque a cada minuto a mais que você passa depois de devolver, vai contar mais 50 centavos. A gente chegou na estação que estava lotada, então a gente teve que ir com a bicicleta até a outra, que é um pouquinho longe, não é muito longe, mas tem um tanto aí. Então passou um tempinho lá e teve que pagar um pouco a mais. Vou dar uma dica melhor para você. Ao invés de fazer esse plano avulso, faz o plano de 2 dias, que aí você tem direito a viagem de 60 minutos e 4 viagens por dia. Então vai ficar muito mais confortável e custa R$ 32,90. Bem melhor, né? Você vai gastar um pouquinho mais, mas vai ficar mais tranquilo para o passeio. A gente entregou a bicicleta aqui pertinho do Copacabana Palace, um ícone aqui da praia de Copacabana, e tá calor pra caramba hoje, tá super abafado, e eu, como bom carioca, vou assumir o roteiro a partir daqui e te levar nos meus bares favoritos aqui em Copacabana. Vem comigo. E aproveita que no caminho entre o Copacabana Palace e o bar favorito do Rafa, tem essa feirinha, que é a feirinha da Praça do Lido. Aqui tem muita barraquinha que vende artesanato, que vende lembrancinha do Rio de Janeiro, geralmente num preço bacana, então você pode passar por aqui e comprar a sua lembrancinha. Ela funciona de dia e funciona de noite também. Quando você estiver passando aqui pela orla, vale dar uma passadinha. Uma outra dica para você não marcar a bobeira passeando aqui em Copacabana, tá? Celular sempre no bolso. Vai conferir alguma coisa, você tira, sempre olhando ao redor, não vai marcar a bobeira de ficar assim, ó. Não vai fazer isso, especialmente perto da ciclovia que o pessoal passa correndo ali. Mas não fica dando vacilo, depois guarda no bolso e segue seu passeio. Uma outra dúvida bem frequente de quem vem turistar aqui no Rio de Janeiro é se Copacabana é seguro. Olha, é um dos bairros mais seguros do Rio de Janeiro, porque aqui tem muito policiamento por ser uma área turística. Pode ver, ó, aqui tem uma base de segurança presente, tem policial pela orla inteira. O que é que eu recomendo para você? Vem de boas, não se monta toda na praia, vem com a roupa mais tranquila, não bota correntinha, não bota joia, nada que chame muita atenção para você vir pra cá e passar mais se misturando com a galera, sabe? Eu sempre venho com uma mochilinha só com o que eu preciso por dia, inclusive já fica a dica das nossas ecobags que tem para vender aqui na lojinha. E você pode vir pra cá assim, ó, se misturando, fazendo de conta que você é o quê? Um carioca. E se você tiver realmente com várias dúvidas sobre segurança no Rio de Janeiro, tem um vídeo massa para você assistir aqui no canal. A gente falou tudo sobre segurança. Confere aqui no card que esse vídeo vale ouro para quem está vindo turistar no Rio. E aí, antes de começar a falar do Galeto Site, eu tenho que dar um contexto para vocês. Eu sou carioca, mas eu cresci e fui criado na Baixada Fluminense, lá em Nilópolis, pertinho da Beija-Flor. E pô, eu voltei a morar no Rio em 2009, quando eu vim morar aqui em Copacabana e morava aqui pertinho, quase em cima aqui do Galeto Site. E teve vários fatores que me fizeram adotar o Site, ou o Site me adotar, eu ainda não sei até hoje. Porque todo carioca ele tem um bar que é do coração. Aquele que você conhece os garçons, o pessoal todo pelo nome, o pessoal te conhece porque você vai lá várias vezes. E uma das coisas especiais aqui do Site é que ele fica aberto de madrugada. Então ele serve tanto pro pós-jogo, depois do Maracanã, do Engenhão, como também quando eu chegava de madrugada do trabalho, eu parava por aqui para tomar um shopping antes de dormir. E o que é que vale pedir aqui para comer? O carro-chefe deles é o galeto, não podia deixar de ser, porque é o Galeto Site. Shopping sempre gelado. A farofa de ovo é uma coisa de louco, merece muito pedir. Pãozinho de alho regado e a linguicinha também, ó, perfeito.
E uma coisa importante para dizer é que as porções são muito bem servidas. Então, o prato para 2 serve tranquilamente 3 pessoas, mas se sobrar, não fica com vergonha de pedir para levar, porque vale muito a pena ter aquela refeiçãozinha separada quando chegar em casa depois, sabe? Super tranquilo. Uma outra coisa é que o bar ficou muito famoso entre os gringos. Tem sempre muito estrangeiro aqui no bar, mas não quer dizer que o bar virou um bar turístico. É um bar super local e vale muito a pena vir. E uma curiosidade interessante sobre o Galeto Sati é que teve um garçom daqui que carregou a tocha da Rio 2016. Alguns amigos meus, eu junto, a gente fez um movimento para poder ter alguma figura local dos bares da boemia aqui de Copacabana carregando a tocha olímpica. E a Rio 2016 comprou a história e o Aguinaldo carregou a tocha. Copacabana dispensa apresentações, né? A praia mais famosa do Rio de Janeiro, muito cheia de turista. Mas vamos caminhar por aqui que eu vou te contando um pouquinho como é que funciona a praia e como é que é a estrutura que você vai encontrar aqui em Copacabana. Pode ver que é uma praia bem grande, ela tem 4 km de faixa de areia. E é uma faixa de areia bem larga, né? Especialmente mais perto do Leme, a faixa de areia é muito grande, você tem que caminhar bastante até chegar no mar. Quando você vem mais pro lado do Forte Copacabana, a faixa de areia fica mais estreitinha. Aí outra coisa importante de saber por aqui também, tem muito lugar para você comprar o seu guarda-sol, alugar sua barraca. Sempre pergunta o preço antes de você fechar com o barraqueiro, porque negocia ali também, você consegue fazer um preço mais em conta. Você pode passar o dia inteiro aqui, atendendo somente com o que o pessoal passa nos ambulantes. Tem ambulante vendendo o dia todo em Copacabana, vendendo açaí, vendendo milho, vendendo biscoito Globo, mate, tudo que você imaginar, um ambulante vai passar aqui vendendo. E tem também o pessoal que te atende nas barracas. E tem os quiosques que ficam no calçadão, que aí são mais estruturados, você pode sentar, pegar uma cadeira, uma mesinha, ficar ali ouvindo uma música ao vivo e fazer o seu almoço também. Aí vai do seu gosto, como você prefere ficar aqui na praia. Opção tem para todo mundo. Praia no Rio de Janeiro pede o quê? Um mate geladinho, né? Aí a gente viu assim mais ou menos a faixa de preço entre 10 o copinho menor, 15 o copo cheio. E aí você pode escolher todo mate ou meio a meio, com metade mate, metade limão. A gente foi no meio a meio, que é o favorito do Rafa. E aí o segredo carioca é no final ali você fica bebendo enquanto paga, nananã, e aí um chorinho pra terminar de completar o copo. Saúde! Coisa que você precisa saber sobre Copacabana é que é o bairro do Rio de Janeiro com a vida noturna mais animada de segunda a segunda. Qualquer dia que você vier aqui, você vai encontrar coisa para fazer. Vai ter os quiosques na praia com música ao vivo, tem os botecos que funcionam por aqui também, sempre tem programação musical. Vou aproveitar e te dar uma dica massa aqui. Eu tô na rua Almirante Gonçalves e aqui tem 2 lugares para você ir na mesma noite. O Bar da Frente é um bar bem tradicional que é da zona norte do Rio de Janeiro e faz algum tempinho que ele abriu essa outra unidade aqui em Copacabana e foi sucesso absoluto. Ele trouxe todos aqueles petiscos que a gente já adorava aqui para essa região do Rio, então eu recomendo muito que você passe por aqui e experimente o porquinho de kimono, que é esse petisco que eu adoro e que já foi campeão do Comida de Boteco, tá? Então vale a pena demais você provar. A gente pediu aqui também um chopinho gelado, o beijo grego, que é esse outro bolinho aqui que também é sensacional. O cardápio deles aqui, você pode fechar o olho, apontar o dedo que vai dar certo. É tudo muito gostoso. E aqui na mesma rua do Bar da Frente, você tem esse outro bar que é muito tradicional, que é o Bip Bip. Aqui à noite sempre tem um movimento de música também. A galera traz os instrumentos, senta aqui, começa a tocar e vira meio que uma roda de samba num dia da semana, no outro dia uma roda de choro. Cada dia tem uma programação e é super espontâneo. E é legal aqui que o pessoal, quando vai aplaudir, eles não batem palma, eles estalam os dedos. Olha só que legal. Para poder não fazer muito barulho aqui para a vizinhança. É um bar super tradicional também, muito histórico. Vale a pena você passar por aqui. E o clima é bem diferente. Pode ver que não tem espaço dentro do bar. É um bar bem pequenininho, fica só os músicos quase ali dentro. E quem tá assistindo eles tocarem, fica aqui na calçada, em pé mesmo. É desse jeitinho que acontece. Super informal, bem a cara do Rio de Janeiro.
meu amigo viajante, gostou desse nosso roteiro perfeitinho para um dia aqui em Copacabana? Já vale um like nesse vídeo, né? Aproveita para seguir a gente, que aqui sempre tem dica maravilhosa do Rio de Janeiro. E se você está vindo aqui para o Rio pela primeira vez, confere essa playlist aqui do lado. Tem várias dicas de planejamento de viagem, onde se hospedar, a melhor época para vir, dicas de segurança. Se eu fosse você, eu não deixava de conferir não, corre lá agora. Beijão, até o próximo vídeo, bora curtir o Rio!